Olá, pessoal! Muito bom poder entrar na sua casa, poder participar com você da sua célula, poder ministrar o seu coração enquanto você estuda, enquanto você vai buscando a palavra de Deus, amém? Então, nós seguimos firmes no livro de João, estamos nas nossas células do mês de junho. Hoje, então, estamos no capítulo 8 de João. E olha só, vamos começar com a nossa dinâmica de introdução da célula e a gente queria fazer para você uma pergunta bem importante. Pensa na sua infância. Compartilhe alguma história, alguma coisa que aconteceu, que você tenha sido pego no flagra, né? Alguma coisa que você fez errado, que você dedurou alguém, alguma situação. Conta para o pessoal na sua célula e também diga para o pessoal como é que você se sentiu. Por exemplo, eu me lembro de uma história, né? Eu não era nem, acho que era pré-adolescente, e eu fui fazer uma brincadeira com uma menina. Todo mundo fazia essa brincadeira de puxar a cadeira quando a pessoa vai sentar e todo mundo percebia quando estava sendo puxada a cadeira. Só que eu puxei a cadeira e a menina caiu no chão, na frente de todo mundo. E todo mundo riu da cara dela. Só que ela era minha melhor amiga. Agora imagina como é que eu me senti. Como é que foi, né, resolver essa situação na minha vida. Tive que pedir perdão, né, tive que reconhecer a brincadeira de mau gosto e tudo mais que aconteceu. Mas aí o desafio é você pensar na sua vida, na sua história. Conta pra gente uma história que aconteceu com você. Vamos para a nossa reflexão. Estamos no capítulo 8 e são duas partes diferentes dentro desse capítulo. Mas eu acredito que elas se interligam, porque o tema de hoje é Jesus e a mulher que pecou e a verdade libertadora. Então nós vamos compartilhar, no primeiro momento, a história da mulher pega em adultério, que está em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Quero ler com você essa história. Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa é uma história bem impactante, é uma história muito forte. É a história de alguém que foi pega no flagra, pega cometendo um pecado. E algo que era muito comum naqueles dias era esse apedrejamento, especialmente para as mulheres, não tanto para os homens, mas especialmente para as mulheres. Tanto que nesse contexto você não vê o homem que estava com essa mulher aparecendo na história, mas sim somente a mulher. Agora, que lindo a forma como Jesus trata essa mulher. Jesus lança questões importantes naquele momento. E eu quero meditar com você a respeito de duas verdades importantes que nós encontramos nesse capítulo. Só para a gente pensar. Jesus responde: quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. O que é que ele quis dizer com isso? Pare e pense por alguns minutos. Eu vou deixar algumas opções para você. Ele quis dizer:
cuide do seu pecado antes? Você vê nos outros o seu próprio pecado? Condenar essa mulher é errado? Ou outra resposta que você possa pensar. O que é que Jesus quis dizer com essa afirmação? Queria que toda a célula pudesse compartilhar e que vocês pudessem juntos chegar a algumas conclusões a respeito disso. É muito interessante lembrar que Jesus veio não para nos condenar, mas para nos salvar. Lembre-se disso. E depois ele declarou: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que Jesus estava deixando para essa mulher com a sua afirmação? Era uma afirmação do quê? De advertência para essa mulher? De desafio? De encorajamento? De absolvição? Ou talvez nenhuma dessas? Talvez uma outra resposta que você tenha para dar. Ou talvez todas. Qual é a sua impressão a respeito dessa situação? O que é que Jesus quis dizer com essa afirmação? Eu não te condeno, mas também ele disse: vá e não peques mais. Que interessante o que Jesus estava apresentando para esta mulher. Ele estava apresentando a absolvição para o seu passado, mas ele estava apresentando uma nova vida para o seu futuro, uma vida sem pecado. Pense na sua história também. O que é que Jesus veio fazer na sua história? Vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Para finalizar a história dessa mulher, lembre-se que ela foi trazida diante de Jesus pelos seus acusadores. Eu quero deixar uma pergunta para você. Quando você comete um erro, quando você peca, qual é a sua primeira atitude? Com certeza, Satanás também se apresenta para te acusar. E você é lançado diante de muitas acusações, diante de muitas vozes. Para onde você vai quando você peca? Compartilhe com a sua célula. Deus ama tanto a sua vida que Ele está pronto para te receber da forma como você está, seja qual for o seu pecado. Mas mais do que isso, Ele quer levar você e eu a termos uma vida transformada, uma nova vida na sua presença. Por isso a história dessa mulher é tão importante, porque nela Jesus nos mostra o seu perdão e o desafio de uma nova vida. E essa história está intimamente ligada aos versos 31 e 47. Queria que você pulasse um pouquinho a discussão a respeito, do testemunho de Jesus, que você também encontra no capítulo 8. E a gente gostaria de ir com você agora, para o versículo 31. Eu quero ler com você dos versículos 31 ao 47, porque eu acredito que esse ensinamento de Jesus complementa aquilo que ele estava ensinando na vida desta mulher. Vamos lá para a leitura de João capítulo 8, do versículo 31 ao 47.
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ele estava complementando o ensino que deu àquela mulher. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Quero parar aqui e fazer uma observação. Preste atenção, nunca fomos escravos de ninguém. Naqueles dias, eles eram uma colônia dominada pelos romanos. E o povo de Deus foi escravizado. Então aqui a gente já tem uma contradição, uma mentira, não é verdade? Mas vamos seguir aqui o versículo 34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do vosso pai, do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Verso 46. Qual de vocês pode acusar-me de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E assim, terminamos essa parte aqui do capítulo 8, que eu quero enfocar com você. Verdades muito importantes estão aqui, do versículo 31 ao 47. Eu acredito que nesse instante Jesus já tinha uma grande quantidade de discípulos, e entre eles, judeus mais estudiosos da palavra, que estavam impressionados com os seus ensinamentos. E João foca muito nas verdades que Jesus ensinou. A gente tem te ensinado a respeito disso. E aqui, novamente, ele vai fazer uma diferença entre aqueles que são filhos de Abraão e aqueles que são filhos do diabo. Os filhos de Abraão receberam a Jesus, porque são filhos pela fé. São filhos como Abraão, que também não era do povo de Deus, mas foi chamado para formar o povo de Deus. Então, eles conheceram a verdade e começaram a caminhar com Deus. Assim também aqueles que pertencem a Deus vão ser como Abraão, vão aprender a ouvir a voz de Deus e corresponder à voz do Senhor. E aqui a gente tem verdades bem importantes. Então nós temos aqui, do verso 31 ao 47, como eu falei antes, a distinção dos filhos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, e dois temas bem relevantes: a verdade e a mentira, a verdade que liberta e a escravidão do pecado. Veja que interessante, aquela mulher era escrava do pecado. O perdão de Jesus trouxe libertação àquela mulher. E o desafio de Jesus foi para que ela vivesse uma nova vida na verdade. Estou fazendo a conexão com o nosso estudo, um pouquinho atrás aqui que a gente acabou de ver. Mas é interessante perceber aqui alguns pontos importantes. Eu vou enumerar para você. Então, permanecer em Jesus e na sua palavra traz conhecimento da verdade. A palavra de Jesus é a verdade na nossa vida. Ao conhecer a verdade, nós somos libertos. E aí temos a chance de escolher viver nessa liberdade
ou voltar a uma vida de pecado. E você tem essa grande escolha para fazer todos os dias na sua vida. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, a partir do momento que a verdade veio à tua vida e você foi liberto, você pode escolher viver na vida da liberdade ou você pode escolher voltar à escravidão do pecado. E isso é muito importante. Deus nos dá essa chance todos os dias. O pecado que nos escraviza é aquela condição de como nós não temos força em nós mesmos para vencer domínios e hábitos, mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos vencer a escravidão do pecado. Então, na oração, na palavra, no conselho, no cuidado de Deus, eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo a vencer a escravidão do pecado. Por exemplo, a escravidão da mentira, a escravidão da pornografia, a escravidão do orgulho, a escravidão do ódio, do rancor, a escravidão do medo. Nós podemos vencer a força do pecado pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Vamos seguir. Outro ponto importante é a linguagem do diabo é a mentira. Desde o Jardim do Éden, a linguagem dele é a linguagem da mentira. E por isso, quando nós mentimos, nós nos fazemos filhos do diabo. Porque essa é a linguagem. Ele é o pai da mentira. É o nosso próximo ponto, né? Porque nele, a palavra de Deus aqui nos diz nesse texto, que não há verdade alguma. Ele está sempre tentando, através da mentira, nos enganar. E através da mentira, ele traz ao nosso coração dúvidas a respeito das verdades da palavra, a respeito de quem Deus é na nossa vida, a respeito do poder de Deus na nossa vida, a respeito de quem nós somos em Deus, a respeito de todas as promessas que Deus tem para nós. E através dessas mentiras lançadas na nossa mente, nós ficamos angustiados e perdemos muitas vezes aquilo que Deus tem para nós, porque acreditamos na mentira do diabo. E muitas vezes repetimos essa mentira, trazendo muita angústia ao nosso coração, porque estamos acreditando na mentira e não na verdade que nos liberta. Preste atenção. Será que existe alguma área da sua vida que você está acreditando numa mentira do diabo? E por fim, nós temos o último ensinamento que eu quero deixar com você. Jesus fala a verdade. E quem permanece nele, escuta essa verdade, ou escuta, e aprende com ele a viver uma vida na verdade. Viver na verdade implica em custos para nós, porque muitas vezes nós temos que encarar mentiras que nós contamos para nós mesmos, que contamos para outras pessoas, e precisamos chegar até essas pessoas e pedir perdão, reconhecer que aquilo era uma mentira. Especialmente quando nós começamos a nossa vida cristã, é muito constrangedor, porque nós tínhamos muitas vezes um hábito de mentira na nossa vida. A mentira fazia parte da nossa vida, porque a gente pensava, não é tão feio mentir, é por uma boa causa, é para não magoar uma pessoa, então tudo bem, eu posso mentir, é para a pessoa não pensar mal de mim, então tudo bem eu falar que ela, ou eu omitir essa parte, ou deixar uma partezinha para trás. E é muito interessante como no começo da nossa vida cristã é tão difícil, porque a gente tem que encarar pessoas e muitas vezes vir até elas e dizer, me perdoa. Agora há pouco eu disse uma coisa a você, mas não é verdade. Não é a verdade completa, a verdade total. Eu falei parte da verdade. Ou eu não queria te fazer pensar mal de mim. Eu não queria que você ficasse triste comigo. Quantas vezes no começo da minha jornada eu tive que procurar pessoas e acertar e falar a verdade. Foi constrangedor, foi difícil, foi humilhante, mas foi libertador, porque a verdade liberta. E eu quero deixar com você a minha pergunta. Qual foi o momento mais difícil da sua vida em que você precisou falar uma verdade? E essa verdade trouxe consequências, trouxe acertos, mas foi talvez o momento mais libertador da sua vida.
Compartilhe conosco aqui na sua célula. Vamos para os nossos avisos dessa semana. Olha só, nossos cultos continuam sendo transmitidos para você que faz parte dos grupos de risco, para você que não pode comparecer conosco, você pode acessar online, você vai receber. Inscreva-se no canal da igreja no YouTube e daí você vai receber a notificação também. Se você ainda não recebe também o WhatsApp da igreja, entre em contato conosco e você vai receber o link para receber o culto diretamente no seu celular. É muito fácil e você vai ficar sabendo de tudo que se passa aqui conosco, tá bom? É muito bom. Olha só, Sexta da Generosidade tem sido grande bênção para a nossa cidade. Nós temos ouvido testemunhos de como tem sido abençoador. Temos servido a nossa cidade e você faz parte disso, então quero te animar a continuar trazendo aqui os alimentos, especialmente os alimentos perecíveis, que são aqueles da semana, como carnes, verduras, né? E tantas coisas que a gente pode abençoar os albergues da cidade. Estamos no meio do nosso junho orando e o nosso desafio é orar pela nossa nação, é orar pelo mundo nesses dias de pandemia. Deus está nos chacoalhando e nós estamos indo em direção à sua presença. Então, meu amado, faça a sua parte, participe com a sua área pastoral, participe naqueles 4 momentos de intercessão, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18, à meia-noite. Separe meia hora de intercessão. Ore com alguém da sua célula. Vai ser uma grande bênção e todo mundo vai estar juntos, unidos num só propósito, buscando a presença do Senhor e intercedendo por esses dias, para que o seu favor venha sobre a terra. E também nossos turnos de oração continuam ligados aí através do YouTube, na quarta-feira na hora do almoço e às 18h30. Normalmente estamos no drive-in. Se acontece alguma situação, preste atenção nas mídias, que a gente às vezes faz alguma mudança. Mas se liga, continue participando conosco. Seja abençoado.